Segunda Crônicas, lá na sua casa. Você que participa pela internet, não deixe de tomar a sua Bíblia e participar efetivamente do culto, analisando os textos que você vai ouvir e a exposição da palavra neste momento. Não seja um assistente de culto, seja um participante do culto ao Senhor. Eu sempre gosto de falar dessa forma, aliás, devo falar dessa forma. Deus, nós oramos pedindo ao Senhor o entendimento espiritual da Tua palavra, porque ela somente é discernida a nível de espírito. Eu te peço pelo coração de todos nós, para que esteja preparado para receber a Tua bendita palavra. E eu te peço por mim, Senhor, que tenho esta missão de ser aqui o instrumento do Senhor, para que o Senhor se expresse ao coração dos teus filhos, da tua igreja. Oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Então o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 12 a 18, assim nos diz a palavra. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, um dos irmãos, por favor, feche essa janela para mim. Diáconos, cadê os nossos diáconos? Obrigado, irmã Cristiane. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Até aqui, irmãos, nós vamos ler somente até aqui. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. As pessoas que nos visitam, que estão chegando, nós estamos encerrando uma série de pregações que essa igreja realizou, falando sobre orações. E hoje nós estaremos concluindo essa série de pregações, falando sobre o poder da oração. A resposta de Deus ao clamor daqueles que creem nele. Então, nós vimos aqui, à luz desse texto que acabamos de ouvir, o rei Salomão, o segundo rei de Israel. O seu pai Davi havia posto no seu coração construir um templo em Jerusalém, para que pudesse então formar-se ali a grande congregação daqueles que criam em Deus, no cristianismo. Então, Deus disse a Davi que não seria ele o construtor do templo, mas seria o seu filho Salomão. E aconteceu exatamente, vocês depois leiam o contexto desse texto, lá no capítulo número 5, narra-se a conclusão da grande obra do templo de Jerusalém. E mais à frente, no capítulo 6, já está narrando que a arca que acompanhava a nação de Israel, que se encontrava na cidade de Davi, foi transportada pelos levitas
e colocada ali já no lugar do novo templo em Jerusalém. A arca simbolizava, marcava a presença de Deus entre a nação de Israel. Então isso nós vimos no capítulo 5 e no capítulo 6, tá? A instalação da arca junto ali, e no momento em que a arca entrou no templo, no lugar chamado Santo dos Santos, uma nuvem tomou aquele lugar, de forma tal que os sacerdotes não puderam, tiveram que interromper ali o desenvolvimento daquela cerimonial, porque aquela nuvem tomou conta do interior daquele templo, e aquela nuvem era exatamente a glória do Senhor se manifestando naquele lugar. Ainda no seu contexto, nós vamos ler no capítulo 6, Salomão reuniu toda aquela congregação e deu ali uma palavra inicial àquelas pessoas, deu uma mensagem dizendo tudo o que ele tinha feito pelo poder de Deus. E a seguir, Salomão orou ao Senhor, né? A oração de Salomão para que os olhos, os ouvidos de Deus, o nome de Deus estivesse sempre presentes naquela nova congregação, aonde o povo doravante passariam a adorar a Deus. E o texto que nós lemos, ele narra a resposta de Deus à oração feita por Salomão. Então nós vamos hoje aqui estar vendo nessa resposta que Deus deu a Salomão o poder da oração. Com que objetivo, meus amados? Para que nós, os crentes em Cristo Jesus, saibamos, creiamos nisso em toda a nossa vida, que a oração é o poder maior que existe no mundo. E esse poder está nas mãos dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não há armas, não há governos, não há nenhum poder neste mundo que possa vencer o poder do Deus que você crê, do Deus que você ora crendo. Então, o poder da oração é resumidamente isso que nós estamos falando. E também vamos ver nos contextos, né, as lições que isso traz para nós nesta noite. Muito bem. O poder da oração, primeira coisa que eu destaco aqui no texto, que o poder da oração, ele se comprova. Vamos lá, Davi? O poder da oração se comprova quando ela é dirigida ao Senhor. Se você voltar ao texto, uma página da sua Bíblia, no capítulo 6, quando Salomão iniciou ali aquela oração, nos versículos 14 e 15 do capítulo 6, nós vamos ver como que a oração é dirigida ao Senhor. Capítulo 6 de 2 Crônicas, 14 e 15, diz assim: E disse Salomão: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e o teu poder se cumpriste, como hoje se vê. Então estava aqui Salomão se dirigindo ao Senhor. Esse Senhor aqui é traduzido por Iavé, que é o nome de Deus, pronunciado lá na língua hebraica. Iavé, quando nós lemos o Senhor com a interpretação de Iavé, nós estamos falando da própria pessoa de Deus e da plenitude desse Deus, seja a plenitude de poder,
seja a plenitude de santidade, seja a plenitude de justiça e seja a plenitude da graça que esse Deus tem para com toda a humanidade. Então, quando nós falamos Yahvé, nós estamos nos dirigindo ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, a primeira palavra da oração do homem que crê nesse grande Deus Yahvé deve ser nesses termos: ó Senhor, que estás nos céus, que és rei, que és soberano, ao Senhor Yahvé deve ser dirigidas as nossas orações como palavras iniciais. Elas deverão ter um destino definido por aquele que crê. Você não está orando a Senhor ou a Senhora ou a outro tipo de entidade. Você abre um diálogo com Deus Yahvé, o Supremo Senhor, de toda graça, de toda misericórdia, de todo poder e de toda justiça. Então é a Ele que nós nos dirigimos. Quando nós iniciamos a nossa oração nesses termos, com certeza é uma oração de poder. Comprovadamente, você está falando com alguém que tem absoluto e soberano poder sobre todos. Você está falando com alguém que nunca vai deixar de te ouvir, que nunca vai deixar de te responder. Então não é meramente um discurso, uma ladainha, uma reza, é um diálogo consciente do homem com o Yahvé, o Todo-Poderoso. Faz sentido para os irmãos? Assim orou Salomão. Ao concluir o templo, ele, em primeira instância, ó Senhor dos céus. Assim devemos fazer nós. Mas um segundo ponto que eu quero destacar, que o poder da oração se comprova pela resposta pessoal desse Senhor, ou desse Deus, à pessoa que emitiu essa oração. Há sim, meus irmãos, uma resposta. O versículo número 12 do capítulo 7 que nós lemos, fundamenta isso que eu estou falando para os irmãos. Olhe na sua Bíblia aí, 7 de 2 Crônicas, versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi, o que, meus irmãos? A tua oração, e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Salomão orou especificamente de forma gratulatória a Deus, que o capacitou em todos os aspectos para construir aquele templo maravilhoso. E agora a primeira acontecimento daquele templo foi a oração de Salomão ao Senhor. E o Senhor deu-lhe essa resposta: eu ouvi, Salomão, a tua oração, e defini, escolhi este lugar, como diz aqui o versículo número 12 que nós estamos aqui, né? Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Evidentemente, irmãos, naquele tempo, o povo de Israel subia em grande movimento de todas as regiões da Palestina para a cidade de Jerusalém, aonde eram oferecidos holocaustos ao Deus Todo-Poderoso. E assim fazia aquela nação, anualmente levando ali os seus animais, que eram ali sacrificados pelo sumo sacerdote
e o sangue daqueles animais aspergidos sobre cada família, para que o perdão de Deus pudesse se manifestar sobre aquelas pessoas. Vindo a plenitude dos tempos, que nós já vimos aqui nessa igreja, que significa o tempo em que Deus se fez homem na pessoa do seu Filho Jesus, se tornou o Cordeiro de Deus, para se oferecer uma única vez naquela cruz do Calvário, para obter, pela sua oferta pessoal ao Pai, uma eterna redenção. Não é isso que diz o livro aos Hebreus, meus irmãos? Então, aquilo tudo lá que nós acabamos de fazer, que Deus escolheu aquela casa de sacrifício, ela apontava para esse sacrifício da cruz. Aquele templo onde Deus escolheu para colocar ali o seu nome, voltar os seus ouvidos, os seus olhos para toda a oração que se fizesse naquele local, apontava para esta casa, aonde os remidos pelo sangue de Cristo se reúnem em sacrifícios de louvores. Faz sentido, irmãos? Nós estamos aqui não assistindo um culto, nós estamos aqui oferecendo sacrifício de louvores a Deus. O culto na casa onde Deus escolheu para colocar o seu nome, hoje não temos o nome de Deus, que é o próprio Deus, mas nós temos o próprio Deus em cada um de nós, que fomos batizados no Espírito Santo de Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. E cada um de nós traz a presença de Deus a esta casa, a esta congregação, aonde Ele é, pelos seus servos, adorado. Nós louvamos a Deus. Nós não viemos aqui para nos divertirmos, para ter um púlpito onde se torne um palco de diversão, para ter luzes, para agradar os olhos. Nós viemos aqui oferecer sacrifícios de louvores. Quantas pessoas talvez estejam aí com a sua coluna ferida, doendo, maltratada, mas nós estamos aqui, irmãos. Por isso Deus disse que eu escolhi esta casa para a casa de sacrifício, de louvores, de adoração. Então aqui estamos para isso. Ele estabeleceu a igreja, o templo, como casa de sacrifício, como lugar de culto a Deus, de adoração a Deus, de invocação a Deus, de louvor a Deus, de entrega a Deus e de desenvolvimento de uma vida de pureza, de santidade, de santificação. Aqui é o lugar aonde nós vimos para praticar e tudo isso aqui. A nossa casa de sacrifício é aqui. Aqui não é a nossa casa de diversão. Aqui não é a nossa casa onde nós vamos porque tenho que ir, senão o pastor me cobra. Não, eu vou porque eu preciso ir à casa onde Deus está presente para oferecer o meu sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor. É isso mesmo, irmãos? Amém. Por essa razão, nós assim estamos. E eu fico com meu coração feliz de ter essa ideia, comungando com todos os irmãos. Também Deus elegeu esse lugar como lugar de clamor de seu povo,
diante dos inevitáveis intempéries que são permitidos por Deus. Quantas coisas difíceis, anormais, passamos nós na vida. Mas Deus tem promessa para isso. Quantos intempéries da natureza nós passamos? Nós tivemos 2 dias atrás aí com grandes tempestades na nossa região. E com certeza muitas pessoas talvez estejam com as casas destelhadas, barrancos caídos. Tudo isso é a manifestação do poder da criação. E sabe como é que se cessa isso, irmãos? Como Deus ensina nesse texto. Pelo poder da oração. O Deus que pode promover um vento, um vendaval, um furacão de 500, 600, 800 quilômetros por hora, que com certeza arrancaria essa casa nas suas bases. Ele que controla essa força descomunal da natureza. Por quê? O texto responde para nós. Vamos ver aqui, meus irmãos. No capítulo mesmo 7 de 2 Crônicas, de 13 a 15. Se eu cerrar a resposta de Deus a Salomão, ele tinha dito que escolheu aquela casa, aceitou como casa de sacrifício, que seus ouvidos estariam ali. Diz o verso 13: se eu cerrar os céus, de forma que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Assim diz o Senhor Yahvé. Esse é o poder da oração, meus amados. Eu falei que eu ia ler o verso 15 também, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer, onde, irmãos? Neste lugar. Aonde está o povo de Deus, está o poder da oração. Vocês me permitem compartilhar aqui uma experiência bem recente, pessoal, para a glória de Deus. Por favor, irmãos, vocês me conhecem. Quinta-feira estávamos lá em casa, e todos vocês sabem que tem um vizinho de porta, meu, cadeirante, que eu recebo uma vez por semana para evangelizá-lo. E eu estava lá, ele chega, pede o cafezinho, eu fazendo o cafezinho para ele. E deu aquela tempestade. E eu olhava para uns abacates que tem fora assim, ele ora dobrava, ia quase no chão de cá, ora para lá, ora para cá. E aquilo me assustou. Quem mora em prédio sabe que o vento assovia, né? Assustadoramente. E eu falei, Juliano, vamos orar? Vamos, pastor. Estou assustado. E nós oramos ali para que Deus acalmasse aquela tempestade. E eu continuei coando o cafezinho para ele. Dei o cafezinho, servi na boca dele. Ele não tem habilidade nas mãos. E de repente ele falou assim, parou, pastor. Eu disse para ele, glória a Deus, Juliano. É o poder da oração.
Isso mesmo, minha esposa? Então, meus irmãos, isso está nas nossas mãos. Os meus olhos, os meus ouvidos estão voltados para a oração que se fizer neste lugar. Mas ele diz aqui a forma de oração muito importante. No verso 14, olhe para a sua Bíblia, por favor. A forma de se orar, de forma que Deus ouça o seu clamor. Diz lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, qual é o verbo aí, irmãos? Se humilhar. O que é se humilhar? É dizer para Deus que você não presta, que você é um ridículo, que você... Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que não somos nós que damos ordem para Ele. Deus está falando que nós pedimos para Ele. Nós somos pedintes. Nós estendemos as mãos para Deus. Nós não apontamos o dedo para Deus dizendo que você tem que fazer isso. Eu não aceito isso. Me permita aqui, irmãos, mais uma experiência. Eu passava, semana passada, por uma rua, e alguém pregava numa igreja tão alto que do carro eu escutei. E a pregação era exatamente essa que não deve ser, que o texto diz que não. Aquela pessoa gritava em altos brados dizendo: eu não aceito isso, Senhor. Eu não admito isso na minha vida. Isso não é uma oração de humildade, meus irmãos. Jesus orou com humildade, dizendo para Deus: se possível, passa de mim esse sofrimento. Entretanto, não seja feita o quê? Quem se lembra? A minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, se o meu povo, verso 14 que nós estamos, né? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, coisas fundamentais na oração de poder: humildade, fala, diálogo com o Senhor, na mediação de Cristo Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Orar. E o que mais? Buscar. Nós temos que buscar a Deus. Não que Ele não esteja presente, mas Ele determinou isso. Busquem a Deus. E quando você ora humildemente, como um mero pedinte, suplicante, alguém que implora algo que você precisa, você está buscando esse Deus. Mas ele diz também, concluindo, aqui o verso 14, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? É mudar de direção. E ele diz que há maus caminhos na nossa vida. E que se eu quero orar para ser ouvido, eu devo dar meia volta nesses meus maus caminhos. Eu devo dizer que esse Deus maravilhoso que me ouve, que me atende, que me cura, que me sara, Ele não se agrada desses caminhos que eu estou andando nesta vida, dos atos que eu estou praticando na minha vida. Domingo eu estou na minha igreja como crente, e da segunda ao sábado eu estou no mundo como o mundo, tomando as mesmas formas do mundo, vivendo da mesma forma que os pecadores comuns vivem, que não conhecem a Deus. Não que eles sejam culpados totalmente, eles não conhecem a Deus. E talvez não conheçam a Deus, porque um dos meus maus caminhos, quem sabe os seus, é não falar de Jesus para eles. É não separar um tempo de dar uma atenção de uma pessoa que te procurou. Talvez no telefone.
E ela queria ouvir falar de Jesus. E você não fez, eu não fiz. Então são maus caminhos. Então a condição que Deus estabelece para que a sua oração seja uma oração de poder é que também nós nos convertamos dos nossos maus caminhos, diz o versículo 14. Feito isto, vem a afirmativa de Deus aqui no verso 14. Assim vocês fazendo, eu ouvirei do quê? Dos céus, que é a habitação de Deus. Perdoarei os seus pecados, primeiro vem o perdão. Por isso também deve vir o nosso pedido de perdão. E finalmente, sararei a sua terra. E você sabe como a nossa terra está doente. Todos nós temos consciência de ver o país abençoado que nós vivemos, um país onde nós não vemos grandes catástrofes, um país onde tudo se tem. O Brasil é uma terra tão abençoada que os brasileiros não têm noção das riquezas que existem nas terras da nossa nação. Tanto é que os estrangeiros vêm para aí disfarçado em ONGs e isso e aquilo, porque eles sabem das riquezas que estão no nosso país. E nós estamos aí adoçando esse povo porque nós não temos ideia disso. E, consequentemente, o nosso país cada vez mais enfermo. Mas a enfermidade maior do Brasil é o pecado do povo brasileiro. E se vocês e eu queremos que esta terrível enfermidade do pecado seja sarada, vamos orar dessa forma, de forma humilde, de forma que nós estejamos, Deus observe que você está buscando a Deus de todo o seu coração, que você está fazendo aquele ato em humildade, e que você está propondo no seu coração se converter dos seus maus caminhos, dar meia volta. Eu não quero mais isso para a minha vida. A minha vida hoje vai ser para seguir o caminho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim diz o Senhor Yahvé. Essa é a oração de poder. Verso 16, acompanhe comigo, capítulo 7, 2 Crônicas 7, 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Permita-me compartilhar uma tristeza de pastor. Mesmo sabendo que aqui estão os olhos e os ouvidos de Deus, nas igrejas de Jesus, estão os olhos e os ouvidos de Deus para ouvir o clamor do povo. Os irmãos sabem qual é o culto menos frequentado nas igrejas? Vocês sabem, sim. São os cultos de orações. Nossa igreja tem 120 membros. Eu não falo com vergonha, não. Mas nós temos aqui, no máximo, 15 a 20 pessoas no culto de oração das quartas-feiras. E vocês sabem, eu sei, que os olhos de Deus estão voltados para as orações que se fizerem neste lugar. E aí nós ficamos reclamando que a nossa terra está doente. Por isso, Deus escolheu para que fosse a casa do sacrifício. Ao invés de você ficar lá vendo jogo de futebol na quarta-feira, não estou falando que vocês fazem isso não, tá?
Venha para a sua igreja. Ao invés de você ficar vendo novelas ou filmes, hoje é séries. Quem dera o povo, a metade do povo que são hoje viciados em séries, usasse um momento da sua vida para orar ao Senhor. Ou que pelo menos deixasse as suas séries nas quartas-feiras e viesse para a sua igreja. Com certeza a nossa terra já estaria em processo de ser sarada. Se você quer um Brasil, um mundo de paz, como orou o Rogério aqui, ore. Ore no lugar onde os olhos e os ouvidos de Deus estão voltados. Faça da sua igreja uma casa de sacrifício, não uma casa de turismo, uma casa de um mero compromisso. Hoje eu não fui na igreja ainda, tenho que ir. Venha para oferecer-se a Deus. Isso faz uma oração ser atendida. E Salomão orou por isso. Eu estou concluindo, tá, irmãos? Volte à sua página aí, capítulo 6 de 2 Crônicas, Davi, por favor. A Deus para que Ele estivesse presente para ouvir as nossas orações. Mas de fato, verso 18 do capítulo 6, mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Verso 19, atenta, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Voltando lá ao capítulo 7, por favor, versículo 1 e 3. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo dos céus e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquela casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer a fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se hoje nós temos os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a presença de Deus aqui neste lugar, é resposta de oração. Ele ouviu a oração de poder que Salomão emitiu em humildade. Salomão era o rei de Israel, era o homem mais sábio que tinha na terra. E humildemente ele se curvou diante de Deus e pediu que, apesar dele ser um Deus que nem os céus poderia conter a sua grandeza, estivesse presente na casa do Senhor. Então, meus irmãos, vamos valorizar mais a casa que Deus escolheu para receber o seu sacrifício de louvor, de orações, de adoração e de tudo que você pensar. Porque Ele vai te ouvir, Ele vai te salvar, Ele vai te santificar. E a tua vida, com certeza, será uma outra vida a cada dia que nós fizermos isso. Eu concluo aqui que a oração de poder, ela se comprova, número 3, Davi, por favor, ao crermos que o Senhor Yahvé responderá a nossas orações segundo a nossa realidade espiritual. Deus sabe qual é a minha realidade espiritual.
Deus sabe qual é a realidade espiritual de cada um de vocês. E as respostas de Deus às nossas orações, isto é considerado. Olha o que o texto nos diz aí, no versículo número 17 e 18, de 2 Crônicas 7. Quanto a ti, Deus falando com Salomão, o líder absoluto da nação de Israel, diz assim: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então isso aqui é para mim, hoje. Hoje Deus me colocou como pastor dessa igreja. E a minha oração será ouvida se eu andar dessa forma, andar diante de mim como um homem de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, em obediência, em fidelidade, em testemunho de vida, em oração. Com certeza não faltará para esta igreja a responsabilidade minha, meus irmãos. Não faltará para essa igreja o breve sucessor que há de direcionar os irmãos para tudo que for propósito de Deus para suas vidas. Os irmãos entendem o texto assim? Ele se dirigiu a Salomão, a ti, mas dirigiu também à congregação. Quando você olha aí o versículo número 19 e 20, diz assim: porém, se vós vos dividirdes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Agora a responsabilidade é da congregação. Se você tem um líder que anda segundo os propósitos de Deus, e se você tem recebido a palavra de Deus, que te aponta o caminho de pureza e de santidade, e mesmo assim, você deixar essa casa, e você passar a servir a outros deuses, eu não estou me referindo aqui somente a outros deuses de imagem e semelhança. Nós, os homens, criamos muitos deuses para nós, inclusive nós mesmos. Quando eu tomo a decisão, por exemplo, de não estar na minha igreja, porque eu quero participar de uma atividade que agrada muito o meu corpo, jogar futebol, por exemplo, agora eu já parei. Eu estou criando um ídolo para mim. Eu estou deixando Deus para agradar o meu corpo. E Deus foi bastante enfático com a nação de Israel. Se vocês deixarem as minhas orientações, se vocês deixarem de estar na casa do sacrifício oferecendo louvores a Deus, eu não só os expulsarei deste lugar que eu dei para vocês, que era Canaã, mas como arrancarei essa casa, e as pessoas passarão e haverão de olhar, mas por que é que Deus fez isso? A palavra aqui que usa no texto, provérbio, significa vulgarizar,
Ou seja, alguém passar aqui daqui a 2 anos, talvez, olhar, nós temos um belo templo, graças a Deus. Olhar, isso aqui está tudo destruído. As pessoas dizem, aí, está vendo? Diz que adorava a Deus, e está tudo no chão. Isso significa provérbios aqui no texto. Motejo é aquele riso sarcástico, de satisfação de ver o fracasso do outro. Tudo isso está sob as nossas responsabilidades, irmãos queridos, do seu pastor desse tempo e de vocês, como filhos de Deus, como nação, como Israel de Deus, de ter dessa casa um lugar, uma casa de sacrifício. Consideremos isso, irmãos, e vamos ficar firmes aí, para que jamais ocorra isso. Nós sabemos que a igreja é combatida, a igreja que prega a palavra, a igreja de Jesus, ela é combatida, foi combatida e será sempre combatida. E eu tenho dito aos irmãos, que à medida que vai chegando o momento de Jesus voltar, as coisas vão ficar mais apertadas para a igreja. Nós vamos começar a ser perseguidos literalmente. Nós vamos começar a ser aí, criados leis para calar a nossa voz. Nós vamos começar aí a estar diante de leis que nos obriguem a fazer coisas na igreja que não é permitido por Deus, na sua palavra. E se nós não estivermos firmes na oração, na conversão dos nossos maus caminhos, na nossa dependência e humildade diante de Deus, prostrados diante de Deus, não em pula-pula, mas prostrados, com certeza isso se cumprirá para nós também. Nós sabemos, irmãos, que 70 anos depois que Jesus veio, aquele templo foi a terra. Nós sabemos que esse templo aqui de Salomão, o rei Nabucodonosor jogou por terra, porque Israel não ouviu o que Deus lhes disse nesse texto. Que eu e vocês ouçamos essa palavra como se fosse hoje dita para nós. E eu conclamo aos irmãos, venha para a sua casa de sacrifício. Faça da sua vida uma vida de orações. Não perca tempo com banalidades no nosso dia a dia, com receitas de televisão, com jogo de futebol, com séries. Pode até ver, tudo bem, nada, né? Mas mantenha uma vida de oração, de clamor a Deus, de humildade, de dependência. Nós estamos com a arma mais poderosa nas nossas mãos, para que a terra seja sarada. E essa arma se chama oração. Conclui para mim, Davi, colocando a conclusão que nós preparamos para os irmãos. A primeira conclusão, resumindo todo o mês de fevereiro e hoje que nós encerramos aqui essa série de pregações. Nós vimos aqui na oração de Salomão os ensinos para que nossas orações sejam alvos da manifestação do poder de Deus. Irmãos, oração não é a manifestação do meu poder. O pastor tem uma oração forte. Isso não é verdade. A oração que Deus ouve é aquela de um coração contrito, manso, humilhado diante dele. Seja pastor, diácono ou um mero crente, sem nenhum sentido de desfazer. Então nós vimos aqui os ensinos para que nossas orações sejam alvos da manifestação do poder de Deus. Quando você for atendido nas suas orações,
a oração seguinte, primeira, deve ser: louvado seja o Senhor, porque a obra foi tua. Não esqueçam isso, irmãos. Não esqueçam. Porque senão nós começamos a bater no peito e dizer: eu orei e aconteceu. Nós somos homens comuns como Elias foi. Mas orando dessa forma, o poder de Deus se manifesta. Segunda, Davi, nós vimos ao longo desse mês sobre nossas necessidades de orarmos. Orarmos diariamente. Lembra que nós vimos a primeira pregação aqui foi isso. Orar diariamente. Verifique a sua vida, irmão, irmã, jovem, adolescente. Você ora todo dia? Então, oração diária, nós vimos lá, diariamente. Orarmos de forma persistente. Já orei tantas vezes por isso, Deus não atendeu, não vou orar mais não. Só pare de orar por aquilo que você foi levado a fazer, quando Deus te responder: não vou fazer isso. E Ele responde, pode ter certeza. Orarmos de forma que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, não reza, mas elevando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, confessando os seus pecados. Orarmos da forma ensinada por Jesus e orarmos da forma que ela chegue ao coração de Deus, que vimos isso domingo passado. E hoje sobre o poder da oração. Seguinte, Davi, o objetivo de Deus nesses ensinos são os seguintes: crermos no poder da oração que é feita no Espírito e praticá-la incessantemente. O outro, Davi, Jesus, homem, quando foi homem como nós, assim fez, e em tudo foi atendido, se tornando o nosso único mediador e intercessor. 2 Timóteo 5 diz, não é isso mesmo, irmãos? Há um só Deus e um só mediador entre nós e o Pai. Esse é Jesus, homem. Por quê? Porque ele orou da forma que Deus ouviu. E finalmente, a oração é o princípio basilar de todo o avivamento da Igreja de Jesus. Hoje nós estamos vivendo a febre do avivamento. E ao terminar essa mensagem, Deus já me levou a outra missão. Para março, eu vou estar falando para os irmãos numa série de pregações sobre o verdadeiro avivamento. Nós precisamos saber isso. Senão nós vamos estar sendo influenciados por coisas que não são verdadeiros avivamentos. O que é avivamento, irmãos? É renovo espiritual. Avivamento espiritual não vem de estímulos externos, mas vem de estímulos internos, ou vem do coração contrito e quebrantado diante de Deus. Então nós vemos muitos avivamentos aí que parece espora de cavalo, chuchando os crentes para pular. Pular não é sinal de avivamento não, tá, irmãos? Pode ser o contrário. Mas deixa para lá. Por isso nós precisamos saber qual é o verdadeiro avivamento da igreja. Eu quero convidar a vocês que participem de todas as pregações. Nós começamos hoje pela manhã falando às mulheres, agora à noite concluindo a oração, e no próximo domingo já iniciamos a série de pregações sobre o verdadeiro avivamento. Dito isso, finalmente, amanhã nós iniciamos a semana de oração. Nossa igreja todo mês tem uma semana de orações. Nós não estamos vindo presencial ainda,
Eu acho que nós já devemos repensar isso, mas nós estamos usando o WhatsApp da igreja, onde eu envio para os irmãos os textos bíblicos, o hino a ser cantado lá na sua casa e os pedidos de orações a serem feitos pela família. Então eu queria pedir aos irmãos, eu sei que nós temos problema com isso aqui, não sei porquê, mas tem. Que você desse um sinal que você está participando do culto de oração a partir de segunda-feira. É assim mesmo que faz lá? Só isso, não precisa escrever nada. Não é para conferir com os irmãos, tá, irmãos? É para cobrar de vocês. A igreja precisa participar da semana de orações. Deus espera ouvir a oração de todas as famílias dessa igreja. Por que somente umas vai orar? Então espero em Deus que essa palavra que nós ouvimos possa te levar amanhã às 7 horas, lá na sua casa, a dizer: estou aqui, pastor. Não, pastor não. Estou aqui, irmãos. Vamos combinar isso aí? Estou aqui, irmãos. Pela cara dos irmãos, acho que não vai ter nada. Mas eu espero no Senhor que tem. Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Eu oro neste momento, Deus, em nome de Jesus, te pedindo que aplique essa palavra ao meu coração, ao coração de cada um dos amados que aqui estivemos nesta noite, e que se forme, Deus, uma proposta diante da Tua face, de sermos cada vez mais um povo de orações, um povo que se humilha diante de Deus, que busca, que se converte dos seus maus caminhos, para que o Senhor então ouça-nos e sare a nossa terra. Abençoa para que nós creiamos nessa Tua promessa, Deus, e sejamos assim, cumpramos assim essa missão que nos é dada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?